Olá, meus amigos, mais uma vez aqui, entrando aí nesse seu espaço virtual. Eu sei que você já está em casa aí, assistiu a primeira aula, altamente motivado, totalmente com uma desenvoltura de quem quer estudar hoje, no mínimo 12 horas por dia. Eu sou o professor Alessander Mendes e nós vamos continuar com a nossa segunda aula com um trabalho especificamente de processo penal. Na aula passada nós falamos sobre inquérito policial, falamos o que era o crime, inquérito policial, falamos de ação penal. Tratamos de que a ação penal, ela envolve exatamente o quê? A ação penal, você tem que ter o cuidado, porque todo crime, ele tem uma competência da ação, se é uma ação privada ou se é uma ação pública. Dissemos aqui que se for uma ação penal pública, o titular é o Ministério Público. Se for uma ação penal privada, o titular é a vítima. Depende da vítima para saber o que ela vai fazer. O que hoje nós vamos tratar? Nós vamos tratar de um assunto chamado de jurisdição e competência. Esse assunto eu acho fantástico. Ele é tão bom que quando você começar a estudar, vai ser igual ao crepúsculo. Você não vai querer parar mais. É tão bom porque é nele que você descobre assim: quem é o juiz que vai julgar o meu caso? Essa pergunta é respondida e, consequentemente, através de um assunto chamado de jurisdição e competência. Então, olha na tua telinha aí o conceito de jurisdição e competência, na qual Frederic Marx, ele diz: jurisdição é a função estatal de aplicar as normas de ordem jurídica em relação à sua pretensão. Beleza? Então, o que ele está querendo dizer? Jurisdição vem de jurix. Jurix, que quer dizer direito. Dicti quer dizer dizer. E são quer dizer ação. Então, juris de ação, jurisdição é juiz que vai dizer o direito. Então, quem é que tem jurisdição? Muito bem, você falou em casa. Quem tem jurisdição é juiz. Imaginemos que você vá vir a fazer um concurso futuramente para ser juiz de direito, juiz do estado do Piauí. Então, quando você for juiz de direito, você vai poder se julgar em qualquer local do Piauí. Em qualquer cidade do Piauí você pode julgar. Mas, para julgar em qualquer local, é preciso que você tenha uma outra delimitação, que é o que a gente chama de competência. É isso mesmo. Você, como juiz, pode julgar em qualquer lugar do Piauí, mas é preciso que você seja designado a um local para lá você exercer a sua função jurisdicional, que aí é o que a gente chama de competência. Então, quando você pega o assunto de jurisdição e competência, olha na tua telinha aí o conceito de competência. A competência é o limite ao exercício da jurisdição. Olha que legal! Você não é juiz? Então você não pode julgar em qualquer lugar do Piauí? Mas é preciso que você esteja designado pelo tribunal que você, na verdade, está vinculado, para que ele defina especificamente a sua competência. E, consequentemente, você foi designado para ser juiz da cidade de Parnaíba. Parabéns! Então, lá você passa a ter a competência, a jurisdição em todo o estado e a competência exatamente no estado de Parnaíba. E quando você fala de competência, olha que quadrozinho lindo que a gente fez ele aí. Você dá uma olhada na tua telinha, que a gente tem a competência e que se você observar para esse quadro, você nunca mais vai ter dúvida. Quando a gente fala de competência, a primeira coisa você vai dividir assim, em justiça. É a justiça comum ou é a justiça especial? Veja que no quadro, a justiça comum ela é dividida em duas, justiça federal e a justiça estadual. A justiça especial ela é dividida em três, justiça militar, ela é dividida em justiça eleitoral e justiça do trabalho. Então, você está vendo aí que a primeira coisa que você tem que ver é assim, aconteceu um crime, a competência de qual é a justiça? Você vai encontrar a competência em razão da matéria. É justiça comum ou especial? Se for do trabalho, é da justiça do trabalho. Se for militar, é da justiça militar. Se for eleitoral, é da justiça eleitoral. Agora, se for da justiça comum, aí vai contemplar quase 80% das ações criminais. Nessa justiça comum, aí você vai perceber duas coisas. Ou ela é da justiça federal, ou ela vai ser da justiça estadual.
E aí, quando você discute a competência da Justiça Federal, vou te dar uma dica. Anota aí no teu caderno aí. Anota aí. É muito simples. Se eu quero saber se a competência, professor Alessandro, é da Justiça Federal, você vai lá para o artigo 109 da Constituição Federal. É isso mesmo. Você vai lá para o artigo 109 da Constituição Federal e lá você vai perceber se é competência estadual ou competência federal. Muito bem. Encontrou? Já abriu a Constituição? Então vê lá. A competência da Justiça Federal, ela é enumerada, ela é taxativa. Sim, mas aqui não diz a competência da Justiça Estadual. É porque os demais casos serão julgados pela Justiça Estadual. Lembramos? Aquilo que está na lei da Constituição, no artigo 109, é competência da Justiça Federal. O que não estiver na lei é competência da Justiça Estadual. Olha só, rapaz, professor. Então, a competência da Justiça Estadual é muito grande. Verdade, a competência da Justiça Estadual ela é muito grande. Mas nada obsta o tamanho de processo que a Justiça também Federal tem. E aí, quando você encontra a competência em razão, qual é a justiça que vai julgar, aí fica mais fácil. Você vai para o segundo quadrinho que está aí na tua tela. Qual é o fórum competente? Aí você tem 3 coisas que você tem que discutir. Fórum em razão da matéria, em razão da pessoa ou em razão do lugar. Quando você diz o fórum em razão, por exemplo, imaginemos que um crime aconteceu na cidade de Altos. Alguém agrediu com 6 facadas nas costas outrem. Onde é que aconteceu o lugar? O lugar aconteceu na cidade de Altos. Então, quem é que é competente para julgar este caso? O juiz de Altos, em razão da competência do lugar. Isso é competência. Agora, imaginemos que a vítima ou o agressor, ele tenha algo que a gente chama de prerrogativa de função. Vamos imaginar o agressor. Imaginemos que um deputado federal foi a uma festa e nessa festa alguém o desacatou. Ele sacou uma arma e deu 3 tiros naquele cidadão. Ao oferecer uma ação de 3 tiros, o que você tem? Você tem um deputado federal que cometeu o crime. Ele não matou, mas lesionou. E ele, em razão da função, ele tem prerrogativa de fórum. O deputado federal, olha aí na tua telinha, que o deputado federal, ele é julgado, o deputado federal, ele é julgado, e é julgado por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Olha no teu quadro aí embaixo, quem são as pessoas julgadas pelo STF. Aí eu coloquei aí o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Todas aquelas pessoas que estão, teoricamente, que a gente chama num quadro de terceira localização, Congresso Nacional, Presidente da República, Vice-Presidente, Ministros, Advogado-Geral da União, Presidente do Banco Central, Controlador-Geral da União, se eles vierem a cometer crimes, o crime deles será julgado no STF. Mas por que é julgado lá? Porque eles têm prerrogativa de função. A função deles puxa a competência. Imaginemos que o crime do deputado federal tenha acontecido em Teresina, no Arrochunó, numa festa do Zezé de Camargo e Luciano. Teve a festa, teve o conflito e o deputado federal desfechou 2 tiros. Se ele não fosse deputado federal, a quem competia julgar e processá-lo? A competência seria da Justiça Comum da cidade de Teresina. Como Teresina são várias varas, aí vão ser distribuídas para uma das varas, que é o que a gente chama de competência por distribuição, tá bom? Mas como o deputado federal tem prerrogativa de função, então ele é julgado pelo STF, tá bom? Tá no teu quadrinho aí todas as pessoas julgadas pelo STF, como também está no quadro todas as pessoas julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Olha que legal. Governador do estado do Piauí é julgado por quem? O governador não está no estado do Piauí, então sempre vai ser uma instância superior a ele. Quem é a instância superior? Brasília. E lá em Brasília, quem é que diz em última instância o crime? É o Superior Tribunal de Justiça. Se envolver matéria constitucional, a gente bate a porta do Supremo Tribunal Federal.
Olha como é fácil, olha como o assunto é gostoso. E aí você tem os prefeitos, muito cuidado com eles. Os prefeitos, eles estão aqui embaixo. Então, dentro de uma linha hierárquica do Poder Executivo, você tem prefeito, governador e presidente. Lembrando que o prefeito está na primeira linha. Então, quem é que julga ele? É a segunda. Qual é a segunda grau de jurisdição? É o Tribunal de Justiça. Se é governador, ele está o quê? Está no Estado, né? Então, quem é o terceiro grau? É o STJ. Mas olha como é fácil isso. O presidente da República está onde? Já está em Brasília. Então, se ele já está em Brasília, quem julga presidente é exatamente o Supremo Tribunal Federal. Esse quadrinho está exatamente falando de prerrogativa de função. Mas eu tenho uma coisa a tratar com você. Imaginemos uma situação em que eu esteja saindo daqui com destino a Parnaíba e estejamos no carro, eu e a minha namorada. Quando nós chegamos bem na linha que divide Altos e Campo Maior, eu paro o carro, tá bem na linha, metade do carro para frente, metade do carro para trás. A gente começa a discutir e ela me agride. Eu sou vítima de uma agressão, lesão corporal leve. Quem é o juiz competente para julgar essa minha lesão? É o juiz de Campo Maior ou é o juiz de Altos? Aí você vai discutir assim. Primeiro, a minha namorada, ela tem alguma prerrogativa de função? Porque se a minha namorada fosse a Dilma, olha lá, já pensou? Ela ia ser julgada pelo STF. Mas se a minha namorada não tem prerrogativa, então ela vai ser julgada dependendo do juízo que primeiro iniciou os atos. Não foi entre Altos e Campo Maior? Pois então, quem primeiro iniciou os autos? Foi o juiz de Campo Maior. Então, a competência vai para ele por prevenção. Repita, competência por prevenção. Professor, e o que é a competência por conexão? Muito simples. Quando a gente trata conexão, é quando você comete mais de um crime e a gente une esses crimes. É a interligação entre duas ou mais infrações, levando a que sejam apreciados perante o mesmo órgão jurisdicional. Eu vou contar um segredo, que só esse segredo já vai compensar você estar assistindo essa aula. Sabe qual é? A gente conecta crimes e continencia pessoas. Não entendi, professor. Quando uma pessoa comete mais de um crime, ele vai responder no mesmo processo, isso por conexão. Quando várias pessoas cometem o mesmo crime, o processo vai ser um só por continência. Isso é conexão, isso é continência. Mas, professor, que coisa boa! Agora, eu, sem sombra de dúvida, vou ter que entrar num dos assuntos mais prazerosos, que é exatamente prisão. Metade dos alunos que estudam direito, eles começam a se apaixonar pelo direito quando o assunto é prisão. E aí, como está na tua tela, tu vai logo diferir prisão privativa, prisão restritiva e prisão de multa. No Brasil, você vai ter essas três espécies de prisão. Privativa, você vai para o cárcere. Prisão restritiva, você não vai para o cárcere, mas vai cumprir alguma medida decidida pelo juiz. E a prisão de multa, você vai ter que pagar alguma coisa, né? Dependendo da conduta. Dentro dessas espécies, a gente tem que separar assim. Qual é a regra da prisão? Não existe prisão como regra. A regra é a liberdade. A liberdade é a regra e não a prisão. A Lei 12.403, ela disse assim: liberdade está dentro da cabeça. Liberdade é a regra. A prisão é uma exceção. Então, quando é que alguém pode ser preso? Alguém vai ser preso quando acontecer ou uma prisão pena, que é aquela prisão que o juiz transitou o processo, o juiz decidiu, não cabe mais recurso, transitou e julgou. Aí é a prisão pena. Mas existe a prisão chamada de prisão em flagrante. A prisão em flagrante é aquela que você está cometendo o crime ou acabou de cometer o crime. E aí você tem essa flagrante própria, imprópria ou a famosa presumida. O flagrante presumido é aquele que você não foi preso logo após, mas logo depois, com objetos que levam você a se responsabilizar pela conduta criminosa. Isso é o que nós chamamos de prisão em flagrante
presumida. E aí você tem ainda a prisão, chamada de prisão cautelar. Olha, eu demorei muito para entender essa tal de cautelar. Quando eu comecei meu curso de Direito, que alguém chamava de cautelar, eu ficava imaginando, cautelar, quem é essa criança? Onde é que eu vou encontrá-la? Prisão cautelar é quando alguém ainda não tem um processo sentenciado e o juiz se vê no direito, no devido processo legal, sustentado dentro de uma legislação, de decretar uma prisão cautelar. E essa prisão cautelar, ela se divide em duas. Ela ou pode ser uma prisão temporária ou pode ser uma prisão preventiva. A prisão temporária, olha lá, ela acontece na fase do inquérito. Veja aí na tua telinha. A prisão temporária, ela só acontece na fase do inquérito. A prisão preventiva acontece na fase do inquérito e na fase da ação penal. Nós estamos acompanhando um dos casos assim mais inusitados dentro do direito. A situação real, existe vários crimes acontecendo e existe juízes decretando prisões. Quando ele decreta uma prisão temporária, é para investigação e ela tem prazo. O prazo dela são de 5 dias, prorrogado por mais 5. Mas se for crimes, muito cuidado, crimes hediondos, aí o prazo não são 5, o prazo são 30 dias. Cuidado com esses prazos. Olha na tua telinha, no artigo 283, diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada por autoridade judicial. Então ele está tratando da prisão em flagrante, que qualquer um pode dar, o crime está acontecendo, eu, você, qualquer um, ou da prisão judicial, que ele está chamando aqui de autoridade judiciária, que a gente pode chamar de prisão cautelar, que é a prisão temporária ou a prisão exatamente preventiva. Está lá no artigo 283. Mas claro que quando a gente discute prisão cautelar, você não pode esquecer do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Olha na tua tela aí. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela poderá penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso flagrante delito ou desastre, para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Deixa eu contar um segredo para valer a pena você ter ficado aí esse tempo conosco. Se a ordem for do juiz e for uma prisão cautelar, se for uma prisão temporária ou preventiva, ele tem que respeitar os direitos constitucionais. Então, a prisão só pode acontecer de dia, da aurora ao crepúsculo. Mas, professor, eu li que pode ser das 6 horas às 18 horas. É verdade. O constitucionalista Alexandre de Moraes, ele diz isso. O problema é que criaram o horário de verão. E com o horário de verão, às 18 horas é às 17. Então, pode se empreender. Quando se bate, a polícia bate a casa de alguém e diz, nós estamos lhe convocando para ir à delegacia, a uma central de flagrantes ou uma decisão judicial, porque o juiz está lhe convocando. Você está preso preventivamente, ok? Daqui a pouco a gente volta, um abraço bem grande, a gente volta com o nosso terceiro encontro sobre processo penal. Um abraço.